A paz do Senhor para a sua vida, um forte abraço na força do Espírito Santo. Graças a Deus, porque mais uma vez você está se dedicando a assistir vídeos sobre reflexões bíblicas. Quero que você reflita no que vai ser dito, mas antes, se inscreva no canal e toda vez que for gravado um novo vídeo, você será notificado, receberá aí a notificação no seu aparelho celular, enfim, te avisando que tem uma nova gravação e você não vai perder. Compartilhe vídeo toda vez que você assistir e gostar, envia para os seus amigos aí no Facebook, no WhatsApp, copie, transforme em áudio, não importa. Vamos juntos falar a palavra de Deus. Algumas pessoas me perguntam, presbítero Ailton, o que era pecado não é mais pecado hoje? Por que antes não podia e hoje pode? Por que era pecado e hoje estão dizendo que não é mais? A questão é o seguinte: nós precisamos entender o princípio da religiosidade e da espiritualidade. Quando nós falamos de religiosidade, estamos falando do sistema religioso em que nós aplicamos na nossa vida querendo agradar a Deus, muitas vezes por suspeitar ou entender que algo é certo ou errado, mas pela nossa própria mente religiosa e não pelos princípios da palavra de Deus. Sempre foi interpretado muitas coisas como pecado por revelações, supostas visões, arrebatamentos, homens que disseram que foram ao céu e ao inferno, pessoas que tiveram sonhos ou alguma profecia, ou até mesmo coisas do espiritismo, do catolicismo, ou coisa da própria cabeça das pessoas. E aí se define como pecado, suspeita que aquilo é pecado e coloca aquilo como regras, inclusive usos e costumes, aquilo que é comum ao ser humano, em que a Bíblia não dá a entender que é errado. A espiritualidade é baseado nos princípios bíblicos, aquilo que a palavra de Deus nos diz para sermos, para fazermos, para evitarmos. Precisamos analisar pelas Sagradas Escrituras. É claro que as pessoas religiosas, elas entendem que o que elas estão defendendo tem base bíblica, simplesmente por citações variadas das Sagradas Escrituras, principalmente texto fora do contexto, onde muitas vezes se aplica coisas da cultura antiga, coisas que eram de outras religiões ou do judaísmo, e como está escrito, a pessoa entende ao pé da letra, logo aquilo, por exemplo, é pecado. Quero dar um exemplo para você. Por exemplo, calça comprida nos dias do Deuteronômio 22:5 não existia. Entretanto, as vestes normais dos homens era também um vestido, como o das mulheres. Só que os vestidos dos homens não era igual ao das mulheres. Na cultura antiga também era normal os homens ter cabelo crescido, como as mulheres. Entretanto, as mulheres não têm barba. Os homens tinham barbas e geralmente as barbas eram crescidas. Enfim, a roupa dos homens era diferente das mulheres. Não porá roupa de mulher em homem, nem roupa de homem em mulher, mas eram vestidos. Então as pessoas entenderiam assim: calça é para homem, vestido para mulher. Então, se tiver uma cultura que os homens vestem vestido, no entendimento bíblico, hoje seria não colocar vestido de homem em mulher e nem vestido de mulher em homem, mas sendo vestido. Muitas pessoas entenderiam que roupa de homem é calça e pronto, acabou, não importa o tipo. Roupa de mulher é vestido e pronto. Mas isso não é o que a Bíblia nos orienta. A roupa de homem não poderia ser igual a de mulher,
nem mulher de homem, roupa de homem, mas não existia calça naquela época, todo mundo usava vestido. E se hoje todo mundo usa calça e a calça apenas ser diferente um do outro, não seria o equivalente? Então, muitas coisas nunca foram pecado. Muitas coisas nunca foram pecado. Se aplicava a fim de agradar a Deus, a preocupação em não violar a vontade do Senhor, levou muitas pessoas ao extremo a se condenar tudo. Então a mulher não depilar, não usar calça, uma mulher não cortar cabelo, uma mulher não usar nenhum tipo de maquiagem, como no caso hoje as mulheres usarem chapinha progressiva no cabelo, tudo isso em uma boa parte da igreja um dia isso era condenado. Mas onde está escrito na Bíblia que uma mulher não pode se cortar cabelo? O único texto cultural que nós encontramos não se fala no cortar em si, mas tosquiar, que está no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, se não me falha a memória. Está falando do tosquiar, quando as mulheres cortavam o cabelo rente ao couro cabeludo. Nesse caso também ficaria muito fácil a confundir elas com os homens, como em algumas culturas pagãs era normal as mulheres sem compromissos cortarem os cabelos, principalmente na nuca, cabelo muito curto ou tosquiado. Baseado nisso, se condenava a mulher cortar, se ela cortasse um pedacinho do fio, o cabelo está arrastando no chão. Se a mulher cortasse 1 centímetro, seria pecado. Mas isso não está escrito em lugar algum. Por natureza, nós entendemos que o cabelo das mulheres deve ser crescido e dos homens pequeno. Nós entendemos assim. Mas na Bíblia não diz que a mulher não pode ter cabelo cortado, que a mulher não pode cortar o cabelo de forma alguma, certo? Então, como eu disse, o que não é pecado hoje nunca foi pecado. Apesar das pessoas entenderem como pecado, nunca foi pecado. Hoje estão descobrindo que por essa intenção de agradar a Deus, se condenava tudo. E aí, então, não pode isso, não pode aquilo, proibia-se tudo. Mas nada que a Bíblia dissesse. Mas a interpretação errônea das Sagradas Escrituras levava as pessoas a decidir o que é certo e o que é errado com a intenção de agradar a Deus. Isso era um extremo. Outro extremo hoje é que nós estamos vivendo em uma situação em até aquilo que nós compreendemos pelas Sagradas Escrituras, que é pecado, já estão formulando novas ideias, teorias, filosofias e até ideias teológicas para permitir muito tipo de coisa no seio da igreja. Nós tínhamos, como disse, um extremo que condenava tudo, mesmo que aquilo não tivesse fundamentado nas Sagradas Escrituras. Se encontrava as partes da Bíblia para dizer não corte barba, não tire a barba, ou tire a barba, sei lá. Tudo isso com supostas passagens bíblicas, de forma isolada e mal interpretada. Do mesmo jeito, estão pegando a mesma Bíblia, que a Bíblia que ela não tem erro, a palavra não muda, porque ela é a palavra de Deus, e Deus, como não muda, sua palavra também não muda. Mas os homens mudam seu conceito, seu entendimento. Tinha o extremo de tudo ser pecado e hoje o extremo que, entre aspas, parece que hoje nada é pecado. É uma outra ponta, um outro extremo. Precisamos mesmo entender pelo Espírito Santo, conhecer mais as Sagradas Escrituras, para não vivermos condenando pessoas pelaquilo que a Bíblia não condena, e não vivermos permitindo que as pessoas ou que nós façamos coisas que a Bíblia não permite. Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu tenho que analisar essa situação. A Bíblia condena, do Gênesis ao Apocalipse, a questão do pecado, e o pecado leva à perdição. Eu preciso compreender como eu estou andando pela palavra de Deus, porque ser cristão é uma coisa séria. De repente, eu estou deixando de fazer aquilo que a Bíblia não proíbe. De repente, estou fazendo aquilo que a Bíblia condena. Mas como saber? Eu não posso ficar apenas à mercê de quem prega ou quem ensina. Eu preciso particularmente
também me orientar pela palavra de Deus, meditar, estudar, me envolver, perguntar, participar de estudo bíblico, participar de escola bíblica dominicais. Enfim, eu preciso crescer. Eu não posso ficar apenas dentro de um aquário. Eu preciso andar na espiritualidade, isso é, dentro da palavra de Deus, e não colocar uma coisa assim, que só me vê, não permite eu ver o meu horizonte, ao meu redor. Não apenas escutar e vai para frente e eu vou. Né? Em relação à sociedade, ao mundo e aos líderes religiosos. Então, tem coisas que era pecado e continua sendo pecado. O que era pecado sempre será pecado. Mas existem coisas que as pessoas diziam que era pecado e nunca foi. E isso, descobrindo com o tempo, as coisas mudam. Por quê? Olha, muitas coisas são usos e costumes, e do outro lado tem a doutrina bíblica, que é os ensinos fundamentais para a fé cristã. Doutrina nunca muda. Usos e costume muda. Com o tempo, uso e costume muda de acordo com o lugar. Bons costumes não significa que não devemos ter. Precisamos ter. Uso e costume nunca gera doutrina bíblica. Uma doutrina bíblica gera bons costumes. Mas não posso confundi-los. Eu não posso entender costume, uso e costume com doutrina bíblica. Senão eu vou contrariar a própria palavra de Deus. Lembra-se bem, tudo que era pecado continua sendo pecado. Agora, nem tudo que se pregava como pecado é pecado. Assista outros vídeos aí, tem mais de 170 vídeos para a sua edificação. Deus abençoe, compartilhe, se inscreva no canal. Foi um prazer falar com você mais uma vez. Deus te abençoe.